Amém. Nossa fé, nosso amor estão firmados no Senhor. E essa esperança que nós temos é uma esperança inabalável. Essa esperança que nós temos é uma esperança que transcende as circunstâncias da vida, é uma esperança que transcende as adversidades da vida. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus aos nossos corações. Durante esse mês de julho, temos aprendido, temos caminhado na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós temos tantas coisas a aprender e, como muitos teólogos têm falado, têm dito, têm escrito, a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta sobre alegria. E nessa proposta que nós temos de estudar toda a carta aos Filipenses, nós vamos falar da alegria, sobre como podemos permanecer firmes, mesmo em meio às adversidades. Precisamos dessa firmeza na fé, precisamos que a nossa fé, nosso amor estejam firmados no Senhor, mas a nossa alegria também precisa estar firmada não nas circunstâncias, mas precisa estar firmada no Senhor das nossas vidas. E no domingo passado nós estudamos, nós vimos, eu expus aqui para vocês os 2 primeiros versículos da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vimos que essa carta é uma carta para cristãos de todos os tempos. Essa é uma carta para cristãos de todos os tempos. Hoje, pela graça de Deus, eu vou falar com vocês a respeito dos versículos 3 ao versículo 11 de Filipenses 1. Depois de apresentar-se a ele e a Timóteo e dizer que a carta era destinada aos cristãos na cidade de Filipos, o apóstolo Paulo faz uma oração por aqueles irmãos filipenses. E hoje nós vamos extrair algumas lições preciosas para nós dessa carta, dessa porção da palavra de Deus. Eu quero te convidar já a abrir a sua Bíblia e ler comigo Filipenses 1, dos versos 3 ao 11. A palavra de Deus diz o seguinte: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Deixe-me orar por você. Senhor, nós te somos gratos pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e obrigado porque ela sempre fala aos nossos corações. Te pedimos que por misericórdia o Senhor use a minha vida. Te pedimos que por misericórdia o Senhor abra o coração dos meus irmãos, abra os seus ouvidos, seus olhos espirituais, abra suas mentes e que sejamos todos nós terreno fértil para que a tua palavra, caindo no nosso coração, ela possa frutificar, ela possa produzir frutos para a glória e honra do nome do Senhor. Abençoa esse tempo que teremos de meditação, é o que eu te peço em nome e por amor de Jesus, teu Filho. Amém. Todas as vezes que eu vou visitar a minha família lá na Bahia, sempre os meus pais repassam para mim o pedido de algumas senhorinhas mais idosas da igreja onde eu cresci. A minha igreja mãe, a igreja que me enviou para o seminário. E é muito comum nessas visitas que eu faço, elas sempre compartilharem, falarem, Tássio, elas me chamam de Tássio porque elas me viram crescer. Todas as vezes eu me lembro de você e eu oro por você. Eu oro pela sua esposa. E sempre que eu me lembro de você e oro por você, pela sua esposa, eu oro também pelos pastores da nossa igreja local.
eu oro pelos presbíteros para que Deus abençoe, eu oro pelos diáconos, eu oro pelos irmãos. E geralmente essas irmãs mais idosas, que sempre falam para mim que elas se lembram com muita saudade dos irmãos que já há algum tempo elas não veem, porque as doenças que vêm com a idade avançada impedem elas de frequentarem regularmente a igreja para poderem comungar com os irmãos. Elas sempre falam comigo, eu sinto muita saudade, mas eu guardo todos os irmãos no meu coração e sempre oro por eles. Quando eu leio essa segunda porção da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, eu me lembro muito dessas irmãs que já são privadas do convívio público. E o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma, e ele estava privado da presença e da companhia dos filipenses, e aqui com muita saudade daqueles irmãos, ele faz uma oração por aqueles irmãos, uma oração de saudade, uma oração cheia de afeto, uma oração cheia de sentimentos. E ao olhar essa oração que o apóstolo Paulo faz, eu tiro algumas lições muito importantes sobre quem nós devemos ser como cristãos e como devem ser as nossas orações. A primeira lição que a gente aprende nesses versículos, nessa porção da palavra de Deus, é que todo cristão tem um coração grato a Deus. No versículo 3, se você está com a sua Bíblia aberta, Paulo começa essa oração dizendo que eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Existe uma ligação muito estreita entre a nossa memória e a gratidão. A memória daquilo que Deus fez no passado, na nossa história, ela nos ajuda a sermos mais gratos no presente. E o apóstolo Paulo, quando dá graças a Deus, Paulo, quando é grato a Deus por tudo que ele recorda dos filipenses, ele se recorda que ele mesmo havia plantado aquela igreja anos atrás, e se você assistiu o sermão da semana passada, você vai saber que foi de uma forma sobrenatural que Deus fez a igreja de Filipos nascer. Quando Paulo está viajando, ele iria tomar outro rumo, mas acaba que ele desembarca na cidade de Filipos por um contratempo, ele encontra Lídia, outras mulheres reunidas, orando ao Deus de Israel, mas elas ainda não conheciam Jesus, e quando Paulo apresenta o evangelho àquelas mulheres, elas se convertem. Logo depois, Paulo e Silas aprisionados, orando à meia-noite, os alicerces do cárcere se movem, as prisões de todos são abertas, e o carcereiro daquela prisão que ia se matar, ele acaba se convertendo ao evangelho e toda a sua família, e ali estava formada a igreja de Filipos. Quando Paulo estava nos seus momentos difíceis, ele não conseguia olhar para as suas dificuldades, mas ele se lembrava com gratidão a Deus daqueles irmãos. A lembrança daquilo que Deus já fez no passado nos move a sermos mais gratos no presente. E eu te pergunto, que memórias você tem cultivado a respeito dos seus irmãos? Que memórias e que afetos você tem guardado consigo? Você tem se lembrado nesses tempos de afastamento? Lembrem-se que Paulo estava preso a 1.400 quilômetros de Filipos. Ele não podia visitar aqueles irmãos. Nós, por conta da pandemia, não temos podido congregar com os nossos irmãos, mas na sua memória existem lembranças pelas quais você pode ser grato a Deus por seus irmãos da igreja de Vila Hortência. Você é alguém que construiu boas memórias com esses irmãos, a ponto de você dizer que dá graças a Deus pelo tempo que você já conviveu com eles, e pedir a Deus, Deus, dá-me a graça de viver mais tempo com esses irmãos? Ou será que você é uma pessoa que ao olhar para trás carrega consigo grandes arrependimentos por não ter sido uma pessoa aberta aos relacionamentos? Todo cristão tem um coração grato a Deus. Memória e gratidão precisam caminhar juntas. Ao me lembrar do que Deus fez no passado, eu sou capaz de ser mais grato no presente. Se você tem vivido uma vida de ingratidão, se você tem resmungado muito, se você tem reclamado muito, lembre-se do que Deus já fez no seu passado e você vai conseguir ser muito mais grato. Existe um hino no nosso hinário que diz: conta as bênçãos, dize-as quantas são, que recebidas da divina mão. Vem e dize-as todas de uma vez, e você vai ver surpreso o quanto Deus já fez por você. Memória caminha junto de gratidão. Lembre-se do que Deus já fez no passado. Todo cristão tem um coração grato a Deus. Mas a gente aprende uma segunda lição. Todo cristão possui um espírito jubiloso, um espírito cheio de alegria. Versículo 4, o apóstolo Paulo, que quando se lembra daqueles irmãos, ele faz sempre
com alegria, súplicas por eles. As orações de Paulo pelos filipenses eram orações cheias de alegria, porque ele sabia que aqueles irmãos estavam se mantendo firmes no caminho que Paulo havia ensinado a eles 10 anos antes. O tempo passou, as circunstâncias mudaram, e embora Paulo ainda estivesse preso, ele fazia orações por aqueles irmãos com espírito jubiloso, cheio de alegria no seu coração. Ao se lembrar dessa igreja, ao se lembrar dos seus irmãos, você tem orado com saudade, mas também com alegria. A alegria é uma característica de todo cristão que foi salvo pelo Senhor Jesus. A temática dessa carta aos Filipenses é a alegria. E é uma alegria que não pode ser roubada pelas circunstâncias difíceis. Será que dentro do seu coração, por conta da gratidão, tem havido um espírito jubiloso? Ou será que você tem vivido um espírito cheio de mágoas? Você tem vivido com o espírito abatido e deprimido? E eu não falo daqueles momentos em que a gente fica deprimido por conta das circunstâncias da vida. Não estou falando de uma depressão circunstancial, mas eu estou falando daquela pessoa que tem um estilo de vida melancólico e que não consegue nunca se rejubilar. Todas as vezes que algo dá certo na vida, a pessoa tem que pensar sempre pelo lado negativo e falar: tá bom demais para ser verdade, daqui a pouco vai vir uma tragédia. Aquela pessoa que não consegue guardar no seu coração um espírito jubiloso. Eu sei que muitos de nós, muitos irmãos, sofrem e enfrentam a dificuldade da depressão. Porém, embora esses momentos tirem a nossa alegria, roubem a nossa alegria, esses momentos passam. Embora a depressão seja uma doença que precisa ser tratada, existem remédios que nos ajudam a enfrentar essa doença. Nós precisamos ficar atentos para aqueles momentos em que nós mesmos nos causamos sofrimento. E aqui eu não estou falando para você que foi diagnosticado com essa doença, esse mal, mas eu estou falando sobre aquelas pessoas que escolhem ao invés de viver uma vida de gratidão, uma vida de júbilo, escolhem viver uma vida de murmuração, de ódio, de afastamento das pessoas, um afastamento voluntário, não um afastamento circunstancial por conta de uma enfermidade. O apóstolo Paulo sempre fazia com alegria orações por aqueles irmãos. Mas a gente aprende também um terceiro princípio. Esse terceiro princípio diz que todo cristão é também um cooperador na causa do Evangelho. No versículo 4, o apóstolo Paulo escreve: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. E no versículo 5, súplicas por todos vós pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Essa palavra, que na nossa Bíblia foi traduzida como cooperação, no original, é uma palavra que nós conhecemos muito bem, que geralmente a gente traduz como comunhão. É a palavra koinonia. E aqui, essa mesma palavra, koinonia, é traduzida como cooperação. Koinonia não é apenas aquela comunhão de eu abraçar o meu irmão, da gente comer uma pipoquinha depois do culto, de eu chamar ele para casa para a gente dividir uma janta. Koinonia não é apenas isso. Koinonia é o ato de partilhar algo com outra pessoa. E essa parceria de partilhar algo com outra pessoa ocorre quando 2 ou mais pessoas se envolvem no mesmo empreendimento. Paulo é grato a Deus pela cooperação daqueles irmãos filipenses na causa do Evangelho. Nós podemos ser gratos a Deus porque eu e você estamos engajados juntos com muitos outros irmãos nessa igreja, como cooperadores na causa do Evangelho. A nossa koinonia, a nossa junção, a nossa colaboração uns com os outros, para que a obra do Senhor seja levada adiante aqui, na nossa localidade, mas em outros locais também.
Quando uma ou mais pessoas estão envolvidas no mesmo empreendimento, numa mesma fé, num mesmo propósito, elas estão em koinonia, elas estão em comunhão de pensamento, em cooperação umas com as outras. Ou seja, Paulo está querendo dizer, olha, meus irmãos filipenses, eu sou grato a vocês, porque todos vocês são cooperadores na causa do Evangelho, porque vocês entraram nesse barco e todos estamos juntos no mesmo barco, cooperando para que o Evangelho vá adiante. Nós estamos juntos levando adiante a mensagem do Evangelho, nós estamos nos esforçando para cumprir a mesma missão. Mas se a gente aprende que todo cristão é um cooperador na causa do Evangelho, a gente aprende que esses cooperadores também não são perfeitos. Eles estão se esforçando para se tornarem perfeitos. Estão colaborando, cooperando com Deus para se tornarem perfeitos. O quarto princípio que a gente aprende hoje é que todo cristão é uma obra em andamento. Quando as pessoas olharem para você na rua, quando as pessoas te conhecerem pelo nome de cristão, junto com essa denominação de cristão, elas devem ver escrito no seu peito uma placa gigante dizendo: estou em obras. Estou em obras. Nenhum cristão está pronto. Nenhum cristão é uma obra completa, uma obra terminada. O versículo 6, o apóstolo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aí na sua tela você está vendo uma foto de uma igreja muito bonita, a Catedral da Sagrada Família, na Espanha. E essa é uma das obras arquitetônicas preferidas da Bia. Para quem não sabe, a Bia é arquiteta. E ela disse: Tássio, quando a gente for a Barcelona, quando finalmente Deus nos der essa graça, nós não vamos visitar o Camp Nou primeiro, que é o estádio do Barcelona Futebol Clube. Antes de ir no Camp Nou, a gente tem que conhecer a Catedral da Sagrada Família, essa obra que foi começada lá nos idos de 1800, essa obra que começou pelo arquiteto Gaudí, mas que atravessou a Guerra Civil Espanhola, que atravessou as duas grandes guerras do século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, mas que ela se manteve de pé. Porém, ao se manter de pé, e embora tenha sido começada em 1800 e lá vai, ela ainda está em obras. Você está vendo aí que existem vários guindastes, vários andaimes ao redor da igreja. Se você chegar bem perto na televisão, você vai ver que no meio da igreja existem vários andaimes, algumas telas de proteção para que não voe muita poeira. Essa obra de Gaudí foi feita para nunca ser terminada. Ela sempre está em construção, ela sempre estará em obras. Se você for visitar Barcelona, depois que tudo isso de coronavírus acabar, você vai ver a Catedral da Sagrada Família em obras. Por que eu trouxe essa imagem para você ver? Porque a vida de todo cristão deve ser que nem a Catedral da Sagrada Família. Nós não somos uma obra acabada, e por mais bonitos que nós estejamos, como a Catedral da Sagrada Família, nós estamos em obra. E esse versículo 6 é um versículo riquíssimo. Quando o apóstolo Paulo escreve: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, está falando sobre uma certeza que nós podemos ser. Estou plenamente certo, tendo por certo de que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meu irmão, se você foi convertido pelo Senhor Jesus um dia na sua vida, naquele dia a boa obra de Deus começou em você. E uma coisa você pode ter certeza: essa obra vai ser completada. Em segundo lugar, por que a gente pode ter essa certeza? Porque quem começou essa boa obra foi aquele. E esse aquele está se referindo a Deus. Foi Deus que começou ela em você. Foi Deus quem começou essa boa obra em você, e Ele vai terminá-la, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Na década de 60 aqui no Brasil, alguns irmãos estavam vivendo um momento de avivamento e de renovação espiritual. E foi nesse movimento da década de 60 que as igrejas presbiterianas e batistas renovadas surgiram aqui no Brasil. E muita gente não entendia a forma como esses irmãos
acreditavam e criam nas manifestações e nos dons do Espírito Santo. Era algo muito estranho que a igreja brasileira até então não havia visto. A gente só tinha as igrejas tradicionais, as presbiterianas, as batistas tradicionais, as luteranas. E quando esse movimento de renovação espiritual começou a ganhar forma em vários estados do nosso país, muita gente se opôs à obra de Deus que estava sendo levada a cabo, trazendo grande renovação na área de missões, inclusive, por esses irmãos. Muita gente não entendeu e se opôs à obra do movimento de renovação espiritual na década de 60 do século passado. E um hino que ficou muito famoso em todos os cultos dessas igrejas do movimento de renovação espiritual no Brasil foi um hino que dizia: ninguém detém, porque essa obra é santa. Nem Satã, nem o mundo inteiro pode apagar o ardor do Espírito em nós. Ninguém detém, é obra santa. Essa obra é do Senhor. Aquele que começou a boa obra em nós, aquele que começou a boa obra através de nós, porque Paulo é grato também não apenas pela obra que estava sendo efetuada nos Filipenses, mas na obra que estava sendo efetuada através deles. Aquele que começou a boa obra em nós e que começou a boa obra através de nós, há de completá-la. Por que nós podemos ter essa certeza de que o Senhor vai completar a boa obra em nós? Porque Ele é aquele a quem Paulo se refere, aquele que começou, Deus que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas há um outro princípio, a letra C que está aparecendo aí na sua tela, é que essa obra é uma boa obra. Ela é uma boa obra. É uma obra do Deus eterno que está fazendo algo em nós, para o bem da humanidade. É o próprio Deus que está fazendo algo em nós para que a boa criação de Deus, de Gênesis, a boa criação de Deus que vai estar presente no Apocalipse, seja renovado. O Senhor está levando a cabo dentro de nós uma boa obra. E tantas vezes eu e você temos dificuldade de confiar. Mas creia que a boa obra foi começada em você. Embora as adversidades, as prisões, as perseguições nos desanimem, saibam que essa obra, esse trabalhar de Deus, esse martelar de Deus, quebrando algumas coisas nesse edifício que está em obras, embora doa às vezes, a obra que está sendo feita é boa. Embora você não entenda as perdas, embora você não entenda as separações que você teve que viver nesse último ano, embora você não entenda e doa em você, é boa obra. E essa boa obra vai ser completada. Mas essa boa obra tem um objetivo. O objetivo dela é nos aperfeiçoar para o dia de Cristo Jesus. O dia em que o mal desse mundo finalmente terá fim. Um dia em que os nossos porquês e as nossas dúvidas finalmente serão explicados. Mas pastor, como eu posso saber se essa boa obra está sendo efetuada em mim? O verso 3 de Filipenses 1 diz que os filipenses davam sinais disso por meio da cooperação deles no Evangelho. Perdão, no verso 5. O verso 5 diz que os filipenses davam sinais de que a boa obra havia começado neles com a cooperação deles no Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, se você tem um desejo cada vez maior de servir e cooperar no avanço do Evangelho, se dentro do seu coração cresce cada vez mais um ódio pelo pecado e ao mesmo tempo um amor por Deus, um amor pela santidade, uma busca pela comunhão com os irmãos, uma busca por servir a Deus na igreja de Deus, é sinal de que a boa obra foi começada em você. Talvez você tenha dúvidas disso, mas existem sinais visíveis daqueles que estão em construção, aqueles que estão em obras. Deus está agindo em nós, a boa obra já começou. Mas se essa boa obra começou, existe um outro sinal, existe um outro princípio que evidencia que a boa obra foi começada. É o quinto princípio que diz que todo cristão está profundamente ligado aos seus irmãos. Todo cristão está afetivamente ligado aos seus irmãos. Versículos 7 e 8. A palavra diz:
Porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós. Na semana passada, no quarto ponto do nosso sermão, nós vimos que todo cristão está ligado à Igreja de Jesus. Nós vimos que sem nós a Igreja de Cristo se torna um pouco mais pobre, porque os nossos dons e talentos não estão sendo colocados a serviço do reino. Mas nós também, sem a Igreja, nos tornamos pessoas mais pobres, porque nós não temos os dons e os talentos de tantas pessoas nos abençoando. Você já pensou nisso? Hoje você está na sua casa, assistindo essa transmissão, e eu estou conseguindo ver daqui da frente toda a equipe que se dispôs a servir a Deus e está enriquecendo a sua vida, através dos seus dons, dos seus talentos, através do serviço deles, através do tempo que eles abrem mão de estarem fazendo qualquer outra coisa, para estarem aqui servindo você. E tantos outros irmãos já investiram tanto na nossa vida. A igreja sem nós é mais pobre, mas nós sem a igreja somos muito mais pobres. Contra essa tendência individualista dos nossos dias que afasta do convívio com os irmãos, que nos afasta do convívio com a igreja. A igreja precisa ser esse lugar onde eu desejo servir ao outro para aprender que eu não sou o centro do mundo. Que eu preciso estar afetivamente ligado aos meus irmãos em serviço, em amor, em humildade, em submissão. A igreja não é o lugar onde eu coloco as minhas expectativas esperando que os meus irmãos supram, mas a igreja é um lugar onde eu me dou como oferta. A igreja é o lugar onde eu me dou como eucaristia viva para os meus irmãos. Muitos teólogos ligam o fato de servir na igreja a ser dado como um sacramento vivo. O próprio João Calvino dizia que todo cristão precisava ser esse sacramento vivo. É como se o pão da Santa Ceia fosse tomado à medida que nós estamos servindo ao outro. Nós somos corpo de Cristo e precisamos nos dar para ser comidos, mastigados pelos nossos irmãos que precisam de nós. O nosso sangue precisa ser dado na causa do Evangelho. Nós precisamos ter esse afeto. E o apóstolo Paulo tinha aprendido isso tão bem na sua história, que ele estava preso justamente porque ele estava afetivamente ligado àqueles irmãos. E ele falava: olha, eu suporto com alegria as algemas, eu suporto com alegria as privações que eu tenho passado, porque eu entendi que a minha função na igreja é estar tão profundamente ligado a esses irmãos que eu prefiro ir para a cadeia do que vê-los padecer, do que vê-los nessa situação de cadeias. É muito interessante que um dos momentos mais frutíferos da vida e do ministério do apóstolo Paulo foram as suas prisões. Aqui nos versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo faz uma oração por aqueles irmãos que ele traz no coração. E no versículo 8, pois a minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo, quando usa essa expressão, na eterna misericórdia de Cristo Jesus, Paulo está falando: olha, eu amo vocês tanto, eu sinto tanta saudade de vocês, que a forma como eu sinto essa saudade é com os meus intestinos. Esse é o original dessa palavra. É como se, de uma forma entranhável, eu estivesse ligado a você. E numa outra carta, o apóstolo Paulo fala que os entranháveis afetos nos unam. Você está profundamente ligado aos seus irmãos, a ponto de querer se doar como um sacramento vivo para eles? Você está profundamente, afetivamente ligado aos seus irmãos, de forma que você quer se doar mais pela causa do Evangelho, mas para o serviço daqueles que precisam de você, daqueles que precisam da sua atenção, daqueles que precisam do seu tempo, daqueles que precisam dos seus dons e talentos? A conexão que Paulo tem com aqueles irmãos não é uma conexão piegas, de eu amo os meus irmãos. Mas na primeira necessidade, o cara foge. Paulo estava preso por conta disso. A afeição dele era uma afeição visceral, uma afeição que ele sentia nas entranhas da misericórdia de Cristo Jesus. Era o que Paulo sentia por aqueles irmãos. Você ama os seus irmãos dessa maneira?
Você se sente tão conectado aos irmãos dessa igreja que você sente saudade deles? Você percebe o quão empobrecido você ficou nesse último ano por ser privado dessa comunhão, dessa koinonia? Porque o apóstolo Paulo trazia os filipenses no seu coração. Ele estava disposto a suportar tudo, inclusive as algemas, inclusive a morte. Da mesma forma, nós precisamos nos mover na direção dos nossos irmãos, estar afetivamente ligados a eles. Mas, além de todo cristão estar afetivamente ligado aos seus irmãos, todo cristão também é participante da graça de Deus. Versículo 7 ainda: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Todo cristão é participante da graça. Esse amor, esse afeto que o apóstolo Paulo sentia, não estavam baseados nos sentimentos dele, mas estavam baseados na graça imutável, nas ternas misericórdias de Cristo. E que graça era essa? Que graça imutável era essa? Todos sois participantes da graça comigo. Nós somos participantes da graça, a graça de sermos salvos em Cristo Jesus. Mas também somos participantes na graça de sermos colaboradores na causa do Evangelho e por participarmos dos sofrimentos pelo Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo fala, a gente vai ver mais adiante, que durante a sua prisão, aqueles irmãos filipenses haviam enviado uma oferta generosa para que ele tivesse com que se manter. Naquela época o sistema público não dava o que comer para os prisioneiros, e eles precisavam arrumar um jeito de se manter. E Paulo, na prisão, acorrentado a um soldado romano, ele desfrutou da graça daqueles irmãos. Mas aqueles irmãos, anos antes, 10 anos antes, haviam desfrutado da graça do Senhor por meio do ministério de Paulo servindo eles. Era uma via de mão dupla. Paulo os serviu durante tanto tempo como seu pastor, agora aqueles irmãos estavam servindo Paulo nas suas privações e nas suas dificuldades. Que graça é essa? Como nós somos participantes da graça, abençoando uns aos outros. Abençoando uns aos outros, ministrando na vida dos nossos irmãos que precisam e sendo ministrados quando nós precisamos. Ser participante da graça é ter a graça de alguém que nos corrige quando a gente precisa ser corrigido, que nos anima quando a gente precisa ser animado, que nos bota para trabalhar quando a gente precisa trabalhar. Ser participante da graça é sim ser salvo por Jesus em primeiro lugar, mas também ter irmãos com quem eu posso contar. Mas em terceiro lugar, essa graça da qual o apóstolo Paulo fala que aqueles irmãos filipenses eram participantes, é a graça de ter paz em meio às lutas. Eu não sei se você vai se lembrar, na semana passada eu falei com vocês a respeito daquilo que o apóstolo Paulo prometia nessa carta, uma alegria que vai além das nossas dificuldades, a alegria que triunfa em tempos de adversidade. Não é uma alegria que é quase uma alegria masoquista que me faz ficar feliz no sofrimento. Não é essa a alegria. É uma alegria que me anima apesar do sofrimento que eu enfrento. Por serem participantes da graça junto com Paulo, aqueles irmãos participavam da graça de serem salvos em Cristo Jesus. Aqueles irmãos participavam da graça de serem colaboradores na causa de Cristo e sofrerem também por Cristo, mas por serem participantes dessa graça, eles também desfrutavam dessa paz em meio às lutas, essa força em meio às privações, essa alegria em meio às perdas, essa serenidade diante da morte. A certeza de que nós somos participantes da graça deve ser para nós, meus irmãos, um antídoto contra a nossa ansiedade, contra a nossa frustração. Todo cristão é participante da graça. Por isso, embora você esteja sofrendo e o seu sofrimento seja real hoje,
saiba que existe um tipo de paz, existe um tipo de alegria reservado para você nesse momento. O seu sofrimento não vai passar do dia para a noite. Porém, você pode desfrutar de alegria mesmo em meio ao sofrimento, de serenidade mesmo diante da morte, de paz mesmo em meio à turbulência do seu dia a dia. Todo cristão é participante da graça de Deus. Mas por fim, todo cristão é também o intercessor. No versículo 4, o apóstolo Paulo já começa dizendo que ele sempre faz súplicas por todos aqueles irmãos filipenses, fazendo em todas as suas orações intercessões por eles. E aí no versículo 9, o apóstolo começa a especificar como era essa oração. Todo cristão que é um intercessor precisa aprender a orar com Paulo nesses versículos finais, os versículos de 9 a 11. E aí ele continua dizendo: eu também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo intercede em primeiro lugar para que o amor daqueles cristãos aumente. Esse amor não é um amor sentimentalista que Paulo queria que fosse aumentado na vida dos filipenses. O amor que Paulo tinha não era um amor sentimental, era um amor disposto a ir para a cadeia por conta daqueles irmãos. Mas a quem esses cristãos deveriam amar? Paulo pede que o vosso amor aumente no versículo 9. O amor por quem? Paulo aqui está falando do amor uns pelos outros. Que o vosso amor aumente. O objeto do nosso amor deve ser o nosso irmão. O segundo grande mandamento que Jesus deixa para nós, o primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas, em segundo, ame ao seu próximo como a ti mesmo. O amor pelos nossos irmãos vai aumentar à medida que a gente obedecer ao primeiro grande mandamento, que é amarmos a Deus. À medida que eu me aprofundo no amor a Deus, o meu amor pelos meus irmãos também é aprofundado. E o apóstolo João diz que se algum de nós diz que ama a Deus e não ama o nosso irmão, dessa forma, que está disposta a ir à cadeia, que está disposta a passar privações, que está disposto a servir-se como um sacramento vivo para o seu irmão, se você não está disposto a isso, você faz de Deus mentiroso. Se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é considerado mentiroso. Mas a gente vive em dias que está cheio de gente que diz que ama. É a geração do você está comigo, eu sigo você, nós somos amigos, a gente está junto na alegria, mas na hora da dificuldade, os amigos somem, os irmãos não podem, tem algum compromisso importante. O meu amor a Deus é provado na medida em que eu amo o meu irmão, na medida em que eu amo o próximo. E o apóstolo Paulo intercede aqui para que o amor daqueles irmãos aumente. O seu amor pelos seus irmãos tem aumentado à medida que você diz que o seu amor por Deus tem crescido. Você fala: pastor, eu tenho tido devocionais tão bonitos, eu amo tanto a Deus, mas a pessoa não é capaz de pegar um copo de água para alguém que está precisando. A pessoa não é capaz de ajudar ninguém na igreja e não quer servir em ministério nenhum. Todo cristão é um intercessor. E Paulo ora em primeiro lugar para que o amor dos cristãos aumente. Mas Paulo também ora para que esse amor aumente em conhecimento e em percepção. Esse conhecimento do qual Paulo fala não é um conhecimento meramente cerebral. Não é meramente uma esperteza dos fatos de como viver a vida e de como fazer as coisas. Esse conhecimento que Paulo pede para que seja aumentado na vida daqueles irmãos é um conhecimento de saber exatamente do que o meu irmão precisa e como servi-lo. É a capacidade de olhar para o meu irmão e saber exatamente do que ele precisa e de como eu posso abençoá-lo. Não é fazer muitas coisas na igreja, porque existe um outro extremo, né? Aquela pessoa que é super ativa na igreja,
mas que ela nunca parou para ouvir quais são as reais necessidades das pessoas. E é uma pessoa que faz porque ela ama, na verdade, o serviço e não ama as pessoas a quem ela serve. O apóstolo Paulo pede que o amor daqueles irmãos aumente em conhecimento. E é desse tipo de conhecimento que o apóstolo está falando. O conhecimento de saber qual é a necessidade dos meus irmãos. É de saber se ele está precisando da minha ajuda financeira, se ele está precisando da minha atenção, do meu tempo, da minha visita. Paulo não está orando para que os filipenses fiquem mais espertos, e sim para que eles se tornem mais sábios no cuidado uns pelos outros. Você tem clamado a Deus por esse discernimento de como você pode servir aos seus irmãos? Eu não estou dizendo que você precise ir muito longe, não, dentro da sua casa. Você tem crescido, o seu amor tem crescido nesse conhecimento de como servir o seu cônjuge, de como servir os seus filhos. Vocês, pais, sabem muito mais do que qualquer outra pessoa que não dá para a gente dar amor igual para os dois filhos, porque cada filho precisa de uma quantia diferente de amor. Você tem crescido nesse conhecimento de saber como servi-los melhor, de como servir o seu marido melhor, de como servir os seus pais melhor, de como servir a essa igreja melhor. Mas Paulo pede que eles cresçam em conhecimento, mas que eles cresçam também em percepção. Essa palavra percepção tem a ver com juízo, com discernimento, com julgar as coisas certas e erradas. Fazer juízo de valor das coisas. Não adianta a gente crescer só em amor, como uma coisa sentimentalista e piegas, mas se a gente é baseado só nos nossos desejos e instintos, a gente precisa crescer em percepção, em juízo, em prudência, em discernimento, em julgar entre o que é certo e o que é errado, e optar pelas coisas do alto. Mas Paulo também ora para que aqueles irmãos tenham a capacidade de aprovar as coisas excelentes. O fato de Deus ter começado a boa obra em nós, e o fato de que Ele vai completá-la, deve nos mover a querer, a desejarmos as coisas excelentes. E o grande desafio da vida de todo cristão não é escolher entre o bem e o mal, não é escolher entre o certo e errado. O grande desafio da vida de qualquer cristão é discernir e escolher entre o que é bom e entre o que é melhor. A palavra aprovar nos tempos de Paulo era usada pelos comerciantes de metais, que colocavam esses metais à prova, e depois de verem se aquele metal era de boa qualidade, depois de purificarem, eles falaram: agora está aprovado. Essa palavra aprovar surge nesse contexto. Será que no fogo, nas pressões que nos derretem, nós temos tido capacidade de aprovar coisas excelentes? Eu gosto muito de doce. E eu acho muito bonito quando a gente vê no Instagram das grandes sorveterias e docerias de Sorocaba aquelas taças muito bonitas de doces em camadas. E é muito gostoso você ficar ali na superfície provando o chantilly de cima. Mas você só vai conseguir dizer que você provou aquele doce de verdade se você descer para as camadas mais profundas dele e provar daquilo que está lá no fundo da taça. Porque o doce foi feito para ser experimentado de uma forma completa. Da mesma forma, eu e você só vamos poder aprovar das coisas excelentes. Aprovar essas coisas excelentes. À medida em que a gente deixar de provar apenas o que é bom, o chantilly que fica por cima, e à medida que a gente se aprofundar naquilo que é melhor. Esse é o grande desafio para nós. O apóstolo Paulo ora para que aqueles irmãos aprovem coisas excelentes, que eles não fiquem apenas no chantilly da vida, mas para que eles desçam até o final. Será que nós temos nos aprofundado para aprovar as coisas excelentes? Mas Paulo faz um outro pedido ainda. Ele pede que aqueles irmãos sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. No versículo 10. A palavra sinceridade vem do latim, que significa sem cera. Naquela época, louça era algo muito caro, porque não era acessível a todas as pessoas. E muitos vendedores de louça, tentando enganar os compradores, viam que aquela louça não tinha saído perfeita, mas eles não queriam perder o trabalho, porque o material era caro. Eles acabavam passando cera na louça para enganar os possíveis compradores. E aí a palavra sinceridade surge no contexto de julgar
e sol. Porque esse prato, essa louça era colocada diante do sol. E se a cera derretesse, era sinal de que aquele prato não era de boa qualidade. Se cera aparecesse naquele prato, era sinal de que a louça não era de boa qualidade. O apóstolo Paulo ora para que aqueles irmãos sejam sinceros, sem cera e inculpáveis para o dia de Cristo. Será, irmãos, que quando o Senhor olhar para a nossa vida, nós seremos achados sem cera, sem maquiagem que impede que as pessoas vejam as nossas imperfeições e sejamos tratados? Ou será que nós estamos maquiando a nossa sujeira? Será que nós nos colocamos na mão do oleiro que quando vê as nossas imperfeições nos quebra e nos faz de novo para que sejamos achados sem cera e inculpáveis diante dele? Ou será que a gente resiste e quer se encher de cera para que não vejam as nossas imperfeições? O apóstolo Paulo ora para que sejamos sem cera, mas ora também para que sejamos inculpáveis. Inculpável é aquela pessoa que não tropeça. Infelizmente, nos nossos dias, a gente tem visto tantas pessoas, tantos líderes, envergonhando o nome de Deus porque caem, porque tropeçam. A oração de Paulo é para que aqueles irmãos não tropecem e sejam mantidos firmes até o dia de Cristo. Embora Cristo às vezes pareça tardar, Paulo ora para que aqueles irmãos permaneçam sinceros, permaneçam inculpáveis, irrepreensíveis, até o dia que Cristo voltar, até o dia final, como no hino que a gente cantou na semana passada. Você tem orado pelos seus pastores para que eles sejam homens sem cera, homens irrepreensíveis, inculpáveis? Você tem orado pelos seus irmãos para que sejam irrepreensíveis e inculpáveis? Mas o apóstolo Paulo ora ainda para que aqueles irmãos sejam cheios do fruto de justiça mediante Cristo. O apóstolo sabia que o discipulado, seguir Jesus, era algo caro, era algo que poderia custar a própria vida daqueles irmãos. Porém, o custo do discipulado é à medida que a gente sofre, a gente permitir se tornar mais parecido com Cristo. Quando Paulo falava isso da prisão, ele desejava ver aqueles irmãos frutificando, sendo mais parecidos com Cristo. Todo cristão é um intercessor que deseja que ele mesmo, mas também os seus irmãos, sejam cheios desses frutos de justiça. Eu e você não podemos frutificar por nós mesmos. Jesus, em João 15, disse: sem mim nada podeis fazer, vocês precisam estar ligados a mim, a videira verdadeira, para que vocês possam frutificar. Todo cristão é um intercessor que ora para que os seus irmãos sejam cheios do fruto da justiça mediante Cristo. Mas todo cristão é um intercessor que também ora para que esses frutos de justiça sejam para a glória e para o louvor de Deus, como o versículo 11 nos conta no final dele. Ter o nosso amor aumentado, aprovarmos as coisas excelentes, permanecermos santos e inculpáveis, frutificarmos frutos de justiça, tudo isso só tem sentido se for para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Você é um intercessor que tem clamado para que a sua vida dê desses frutos para a glória de Deus? Você é alguém que tem buscado ter um coração grato? Você é alguém que tem buscado ter um espírito sempre jubiloso? Você tem buscado ser um cooperador na causa do Evangelho? Você tem entendido que você está num processo de construção, que você está em obras? Você deseja ter o seu amor aumentado pelos seus irmãos? Você deseja estar ligado afetivamente aos seus irmãos? Você deseja entender que você já é um participante da graça? Você deseja ser um intercessor pela vida dos seus irmãos? Eu te convido agora a orar junto comigo. Mas não apenas junto comigo, junto com o apóstolo Paulo, que fez essa oração por todos os crentes. Você aí na sua casa, não feche os seus olhos, olhe para a TV, olhe para esse slide, olhe para essa oração e vamos orar juntos. Vamos orar com o apóstolo Paulo pelos nossos irmãos. Eu quero que agora você comece a pensar naqueles irmãos dos quais você tem saudade. Eu quero que agora você comece a pensar naqueles irmãos que faz tempo que você não vê. E ore para que Deus faça essa obra neles. Vamos orar? Querido Deus,
Oramos com amor por cada membro da nossa igreja. Pedimos que os nossos irmãos tenham sempre corações gratos. Pedimos que os nossos irmãos tenham sempre espíritos jubilosos. Pedimos que os nossos irmãos sejam cooperadores na causa do Evangelho. Pedimos que eles entendam que estão num processo de construção. Pedimos, ó Deus, que eles tenham o seu amor aumentado uns pelos outros. Pedimos, ó Deus, que eles sejam participantes da graça do Senhor. Pedimos, ó Deus, que eles se tornem verdadeiros intercessores que clamam para que o amor entre nós aumente. Que clamam, ó Deus, para que cresçamos em pleno conhecimento e percepção. Que clamam, ó Deus, para que aprovemos das coisas excelentes, para que sejamos sinceros, inculpáveis, para que sejamos cheios do fruto da justiça e que tudo isso seja para a glória do Teu nome. Oramos, Senhor, oramos que sejamos intercessores e oramos em nome de Jesus. Amém.